a todos. Estamos aqui reunidos para deliberar sobre o contrato de compra e venda. O que é contrato de compra e venda para o direito civil? Pelo que rege no direito civil sobre contrato de compra e venda, é que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. E onde é que isso aí se encontra? No Código Civil. A gente encontramos isso lá no artigo 481 do nosso Código Civil. Mas qual é a definição real para o direito, a cláusula de compra e venda no direito civil? Para alguns doutrinadores, a compra e venda é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir a propriedade de uma coisa a outra pessoa, recebendo em contraprestação determinada soma em dinheiro, ou mesmo um valor fiduciário equivalente, tratando assim de um contrato translativo, mas que por si só não gera a transmissão da propriedade. Diante disso, trazemos aqui alguns alunos para falar um pouco sobre contrato de compra e venda. E hoje, abrindo os nossos trabalhos, o nosso amigo, estudante de Direito do 4º semestre da Faculdade do Paraíso, Alexandre. E de cara, eu vou logo lhe fazer uma pergunta, viu? O que é que você pode me trazer das características do contrato de compra e venda? Também, e quais são os 3 elementos essenciais do contrato de compra e venda, Alexandre? Bom, Wesley, eu vou começar aqui falando sobre as características do contrato de compra e venda. Vou lendo aqui trechos das características e logo depois da leitura eu vou explicando o que quer dizer cada característica dessa, certo? Vamos começar aqui com a característica da característica bilateral. O que seria essa característica? Essa característica dos contratos de compra e venda, ela quer dizer sobre direitos e deveres recíprocos, ou seja, o comprador tem direitos e deveres, assim como o vendedor terá direitos e deveres, certo? Isso na característica da bilateralidade, ok? Também temos a característica chamada oneroso, uma característica que leva em respeito valores, certo? Quando há o contrato de compra e venda e a coisa é entregue e em contrapartida é recebido dinheiro, isso seria um contrato oneroso, ok? Temos também a característica chamada consensualidade, os contratos consensuais. Seria aquele em que as partes, a parte que vai contratar vê o contrato, olha, é, consensua, aliás, e aceita aquele contrato, então o contrato é totalmente válido. Houve a concessão, houve a aceitação daquela pessoa, então o contrato é válido. Isso está numa das características dos contratos de compra e venda. Existe também uma característica chamada solenidade. O que seria a solenidade? Solenidade é um ato público ou mesmo que escritura pública. Ou seja, seria algo parecido com escritura pública. Seria a solenidade. E também temos algumas observações a mais para ser feita. Por exemplo, se for um contrato de bem imóvel acima de 30 salários mínimos, aí teria que ser um contrato formal e solene, obrigatoriamente formal e solene. Agora, o contrato de bem imóvel abaixo de 30 salários mínimos, ele não necessariamente precisa ser solene. Ele será formal, mas não necessariamente será solene. Agora, se for um contrato de bem móvel, então aí nem precisaria ser formal, nem mesmo solene. Ele poderá ser informal e não solene, ok? Existem também alguns detalhes que eu vou ler aqui agora sobre contrato de compra e venda que são interessantes serem observados. Por exemplo, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, certo? E os riscos do preço correm por conta do comprador. Ou seja, enquanto a tradição não foi feita, os riscos estão ali com o vendedor. Mas assim que a tradição é feita, todas as obrigações e os riscos vão para o comprador, certo? Isso nos contratos de compra e venda. Há também, depois das características, há elementos.
elementos dentro dos contratos de compra e venda. Que elementos seriam esses? Existem três elementos essenciais que precisam ser sempre observados no contrato de compra e venda, que seria consentimento, a coisa e o preço. O consentimento seria o quê? Como eu falei anteriormente, como aquela característica da consensualidade. O consentimento é bem próximo a isso, certo? Porque aquilo que eu disse anteriormente. É ver o contrato, analisar o contrato. Então, se você viu, analisou e aceitou, então houve o consentimento. Então, esse contrato é válido, certo? Não podendo ser revisado, não podendo ser nulo. É, salvo se tiver alguma irregularidade que você, obviamente, não conhecia e foi conhecer posteriormente. Então, isso poderá, tendo alguma irregularidade fora da alguma norma fora ali que diz a lei, então poderá ser sim revisto esse contrato, mas não sendo isso, o contrato é totalmente válido, certo? E também existe o elemento da coisa. O que seria a coisa? Quando vai fazer esse contrato de compra e venda, a coisa, o bem lá, imóvel ou móvel, tem que ser uma coisa, um bem corpóreo, certo? Não pode ser um bem incorpóreo, tem que ser corpóreo. Tem que ser algo existencial. E também tem que ser algo lícito e determinado ou determinável, certo? Então, quando vai existir esse contrato de compra e venda, o bem tem que ser ali determinável, tem que ser algo lícito dentro da lei. Não pode existir contrato de compra e venda com algo ilegal, por exemplo. Não vai existir contrato de compra e venda de um quilo de cocaína, por exemplo. Não existe contrato de compra e venda para isso. Tem que ser algo lícito dentro da lei, ok? Aí temos o preço. O preço nós temos algumas características. Primeiro, o preço é de livre estipulação das partes, que é o mais comum, as partes escolhem o preço da coisa, certo? Segundo, se as partes por acaso não entrar em consenso sobre o preço da coisa, podem chamar alguém que a gente chama de É isso aí mesmo, doutor Alexandre. Alexandre, você falou muito bem aí, né, sobre o contrato de compra e venda, dessas especificações, né, e com relação a esse inteirinho aí, na verdade, é o arbitramento de terceiro, né, que está lá previsto no artigo 485 do nosso Código Civil, né, também chamado de preço por avaliação. Né, também nós temos a cotação de mercadoria, né, em determinado dia e lugar, que está lá no artigo 486 do nosso Código, e da aplicação, né, de indícios e parâmetros objetivos, também está lá no nosso Código, no artigo 487, né. Também sabemos que é possível, né, que seja a parte do preço em dinheiro, a parte da entrega da coisa, contudo, a maior parcela, a parcela principal deve ser em dinheiro, caso contrário será permuta ou troca, né? É importante também observar que nulo será o contrato, né, de compra e venda, né, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes, né, a fixação do preço. Isso a gente prevê lá no nosso artigo 489, né, do Código Civil. E além disso, não sendo a venda a crédito, né, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa, né, antes que receba o preço, né? Isso a gente vê lá no nosso artigo 491, né? Mas foi muito bom, cara, muito bom mesmo aqui as suas explicações, né, a respeito, né, dos fundamentos, né, da compra e venda. Cara, eu gostei muito, foi muito esclarecedor, né? E agora, amigo, estamos aqui também com nossa querida colega, né, Rosângela Silva, e estou aqui com ela, né? Ela vai falar um pouco com a gente sobre quais as formas que o contrato de compra e venda ela pode ser nulas ou anuláveis. Rosângela, eu dou a palavra a você agora. Então, Wesley, é importante destacar esse ponto aí, né? Porque quando a gente fala de anulabilidade no Código Civil, nós sabemos que temos prazos para desfazer algo que seja anulável. Então, são prazos decadenciais, tá ok? Então, aí o 496 fala que o prazo para anular uma compra e venda de pai para filho, vou para neto, é de quantos anos? Qual o prazo? Não diz. Então, qual o prazo para desfazer a compra e venda
de pai para filho, vou para neto. Nesse caso específico do 496 do Código Civil, né, nós vamos aplicar o artigo 179 do Código Civil. Como assim? Nós vamos dizer que é anulável a compra e venda de pai para filho, vou para neto, sem anuência dos demais herdeiros. Então, o prazo é de 2 anos. Por que o prazo de 2 anos? Porque o artigo 496 do Código Civil, ele não trouxe especificamente o prazo. Então, nós vamos aplicar o artigo 179 do Código Civil, que diz: quando a lei disser que um ato é anulável, e esse artigo 496 esqueceu de trazer esse prazo. Então, o prazo será de 2 anos, o prazo decadencial para se pleitear a anulabilidade. Tá ok? Bom, Rosângela, muito esclarecedor a sua fala, né, o que você nos trouxe aqui hoje, foi muito bom, né, em relação a esse tipo de contrato, né, sobre essas nulidades com relação a descendentes e ascendentes, né, mas aqui também a gente pode deixar bem claro aqui que para haver, né, a venda de bens a descendentes, né, é necessário que os mesmos se dê o consentimento, né, os descendentes, o cônjuge. Com relação a cônjuge, a gente pode tirar exceto a regime de separação obrigatória de bens, né, diferentemente também da doação, o bem vendido, né, a descendente não será levado à colação, né, portanto, claro, como para evitar as fraudes, né, optou assim o legislador, né, dando consentimento à descendente e ao cônjuge, né, para que eles peçam, né, o consentimento, né, pessoa que for vender, né, se você for vender a um filho seu, né, e você tiver outros filhos, né, você tem que pedir, né, o consentimento deles, né, a sua esposa, o seu marido, né, também com relação ao cônjuge, né, assim, aí com relação aí a gente tira a exceção, né, no caso quando há separação, né, o regime de separação de bens, né, e o consentimento dos demais descendentes, né. É importante também a gente observar que é lícita, né, a compra e venda entre cônjuges, né, com relação aos bens excluídos da comunhão. A gente prevê isso lá no artigo 499 do nosso Código, né, Civil. Além disso também, né, conforme o artigo 497 do nosso Código, né, a pena de inunibilidade, né, não pode ser comprados, né, ainda que em asta pública, né. Aí a gente tem uns incisos, né, desse 497, né, que fala que é pelos tutores, curadores, testamenteiros, administradores. No inciso 2 diz pelos servidores públicos em geral, né, os bens de direito de pessoa jurídica, a quem servirem, né. E no 3 já fala lá pelos juízes, secretários, tribunais, arbitradores, peritos e outros, né. E o nosso 4º inciso ele traz assim, né, pelos leiloeiros, né, e seus prepostos, né, no caso os bens cuja venda estejam encarregados, né, no caso os tutores, né, que tem o cargo de levar, de estar, né, sobre a sua tutela, né, aquele bem, ele não pode adquiri-lo, né, porque da causa de nulidade ainda também, né, no contrato de compra e venda, né. E a gente também traz o parágrafo único, né, desse mesmo artigo, né, que traz, né, as proibições deste artigo, estende-se também, né, a cessão de crédito, né. Mas foi boa, muito bom, Rosângela, que você trouxe pra gente aqui. Foi bastante esclarecedor, muito obrigado. E continuando os nossos trabalhos aqui, eu trago o nosso amigo Davidson. E eu queria que ele pudesse dar uma breve explicação em relação ao contrato de compra e venda ainda, né, na seção das cláusulas de contento e venda sujeita à prova, né? O que é que você pode nos falar sobre isso, Davidson? Bom, Wesley, aqui na venda lá contexto, ao contrato da venda sujeita à prova, a parte não sabe o produto que está adquirindo. Em ambos os casos, porém, há condições suspensivas, de acordo com os artigos 509 e 510 do Código Civil do ano 2002. Lembre-se
que a condição suspensiva é aquela que, quando verificada, dá início aos efeitos do contrato. Na venda a contento, o comprador tem um direito potestativo. Isso porque o vendedor está submetido à manifestação de vontade do comprador. A venda sujeita à prova, contudo, impõe a apresentação de um motivo para a rescisão não prosseguir com o negócio. O artigo 509 do Código Civil, neste particular, esclarece que a venda não se reputa perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. O Código Civil, no artigo 510, esclarece que são motivos para, primeiro, não ter as qualidades asseguradas pelo vendedor. Segundo, não ser idôneas para o fim a que se destina. Enquanto o comprador não manifestar o seu aceite, será considerado mero acomodatário, de acordo com o artigo 511 do Código Civil de 2002. Por fim, não havendo prazo estimulado para a declaração do comprador, o vendedor tem o direito de intimá-lo judicialmente e extrajudicialmente para que o faça com que ocorra em prazo improrrogável, de acordo com o artigo 511 do Código Civil de 2002. Muito bom, Davidson, a sua palavra a respeito desse assunto, né? A respeito dessas cláusulas, né? No contrato de compra e venda. Bom, eu também gostaria de saber de você a respeito de cláusulas também, né? De compra e venda, a cláusula, né? Que é caracterizada pela venda por medida, por extensão ou ad mensura, né? Que também pode ser conhecida assim. É que você pode me falar aí, Davidson. Bom, Wesley, tal venda se contrapõe à venda corpus, corpo inteiro. A venda de um bem imóvel urbano, por exemplo, é uma venda ad mensura, por medida. A falta ou excesso na medida pactuada aplica vício exibitório, vícios ocultos e especiais, cuja solução será: comprador percebe que falta a medida, poderá ajuizar. Ação quanto menores ou ação estimatória visa o abatimento do preço. Ações redibitórias, resolução do contrato com devolução das quantias pagas. Caso haja má-fé, caberá também percas e danos. Vendedor percebe que houve excesso na medida, vendeu mais por menos. Neste caso, poderá ingressar em juízo pedindo devolução do excesso da área, complementação do preço. O prazo decadencial para ajuizar supracitadas ações será. Muito bom, Davidson. Foi bastante esclarecedor sua palavra, né? O seu entendimento que você nos passou aqui foi bastante enriquecedor para a gente a respeito, né, desse tipo de cláusula, né, no contrato de compra e venda. E para complementar esse teu finalzinho aí, né, a respeito do prazo decadencial, né, para ajuizar, né, tais ações, né, aí vem a questão de 1 ano, né, contado do registro do contrato, né, e 1 ano também contado da emissão, né, da posse do imóvel, se comprovado, né, assim, o atraso na emissão da posse, né, por culpa do alienante, né, aí nesses dois tipos de casos, né, esses prazos é de 1 ano, né. Mas foi muito bom, bastante enriquecedor mesmo, essa sua fala, esse seu discurso, né, a respeito dessas cláusulas. Gostei muito, mas também agora também sem delongas, né, eu também estarei agora também falando um pouquinho com vocês a respeito da cláusula de retrovenda, né, ou resgate, né, também conhecido assim. Oportunidade aqui, eu vou falar agora sobre a retrovenda. Ela é uma cláusula inserida no contrato de compra e venda de bens imóveis que garante o direito ao vendedor de recomprá-la. Tudo isso dentro de um prazo decadencial de 3 anos, ininterruptos, do mesmo dia que constitui o contrato. Sabemos também que pode haver uma negociação entre o comprador, né, e o vendedor, né, a respeito desse prazo,
né, que é de 3 anos. Né? Eles podem inserir, né, um prazo menor dentro do contrato, mas nunca um prazo maior do que 3 anos. Também é preciso que fique claro que a retrovenda ela não constitui uma nova alienação, mas sim o desfazimento do negócio jurídico original, pela ocorrência da condição resolutiva estabelecida. Há um consenso doutrinário que tal cláusula tem natureza jurídica obrigacional, não possuindo eficácia real, de forma distinta, mas que pese tal circunstância, o direito positivo reconhece uma oponimilidade transindividual, muito próxima da concepção erga omnes, típica dos direitos reais. O artigo 507 do Código Civil, ele traz o quê? O direito de retrato, que é suscetível à transmissão a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra terceiro adquirente. Esse texto, ele traz a previsão expressa de dispensabilidade de conhecimento por terceiro da cláusula de retrovenda para a sua exigibilidade, reconhecendo aqui que o retrato só poderá ser exercido se o terceiro tiver conhecimento da cláusula, tendo aqui à luz da boa-fé objetiva, atento ao estado de inocência de terceiro, que podemos traduzir na expressão da boa-fé subjetiva. O pacto da retrovenda, ela só poderá ser exercida se tiver realizado o registro da cláusula, ou, em contrapartida, tiver dado ciência ao pretenso interessado na aquisição da coisa, ao fim que esse novo dispositivo também põe fim à grande polêmica da transmissibilidade do direito de retrato, proibindo assim a cessão desse direito por inter vivos, admitindo somente a sua transmissão para herdeiros e legatários, propondo o fato do falecimento do vendedor originário. E por fim também devemos observar, para não confundir o direito de retrovenda com a cláusula de preempção, porque no caso da cláusula de preempção ela não autoriza nenhuma dessas hipóteses anterior a qual eu falei. Bom, depois dessa explicação aí sobre a retrovenda, né? Agora eu venho convocar aqui a nossa colega, chamar a nossa colega Michaele Trajano, para poder aqui falar um pouquinho com a gente a respeito da cláusula de preempção, né, no contrato de compra e venda, né? E eu gostaria de saber de você, Michaele, o que é que fala, né, a cláusula de preempção, né, no contrato de compra e venda. Dou a palavra a você agora. Todos. Respondendo a sua pergunta, Wesley, eu vou falar um pouco sobre a cláusula de preempção, que também pode ser chamada como cláusula de preferência, mas eu quero começar falando sobre a diferença entre a cláusula de preempção e o direito de preferência ao locatário. O direito de preferência ao locatário é uma preferência legal, ou seja, o locatário sempre tem preferência na aquisição do bem imóvel, caso o locador estabeleça no tempo de vigência no contrato de locação. Então, é uma preferência determinada pela lei. Já a preempção, que é retratada pelos artigos 513 a 520 do Código Civil, é a preferência convencional. O que seria a preferência convencional? É onde as partes elas irão inserir no contrato de compra e venda que o vendedor ele vai ter direito de preferência na aquisição do bem, caso o comprador determine a sua expropriação. Ou seja, o comprador decide vender o bem, seja ele bem móvel ou bem imóvel. E aqui a gente já vê a primeira diferença entre a retrovenda e a preempção, porque a retrovenda só trata sobre o contrato de compra e venda sobre bens móveis. Continuando. Então, se o comprador decidir vender o bem, ele vai ter a obrigação de oferecê-lo primeiro para o vendedor. Com isso, o vendedor tem direito de preferência na aquisição do bem e o comprador quem irá decidir suas condições.
essa cláusula ela é bastante benéfica para o comprador. Então, na preempção, se pretender vender, tem que ser nos prazos de 180 dias no bem imóvel ou 2 anos no imóvel. Já se as partes quiserem estabelecer um prazo menor, eles podem sem problema algum. Se eles quiserem aumentar o prazo, ferindo assim o prazo legal, então não podem. E em caso de descumprimento desse direito de preferência, o vendedor vai ter o direito de decidir perdas e danos. Também ele vai poder promover a ação de adjudicação do bem, ou seja, adquirir o bem da forma que o terceiro adquiriu, trazendo para si a propriedade desse bem. E, se for o caso, acumular o pagamento das perdas e dos danos. Se caso ocorrer de as partes elas estabelecerem o direito de preferência, mas não colocarem um prazo, no artigo 516 do Código Civil não fala quanto ao prazo, mas ele diz o seguinte, que o vendedor ele vai ter o direito de preferência caso o comprador decida vender o bem no prazo de 3 dias se o bem for móvel e de 60 dias se o bem for imóvel. Ressaltando, isso se não for constado na cláusula contratual, qual é o prazo para o exercício de direito de preferência. E é isso, uma boa noite a todos. Muito bom, Michaele. Muito bom mesmo, gostei bastante da sua explicação sobre essa cláusula, foi bastante interessante e bastante enriquecedor para a gente, né? Poder conhecer um pouco mais, né, sobre esses tipos de cláusulas, né, no contrato de compra e venda. E agora também eu vou dar um pouquinho da minha palavra a respeito de outra cláusula, né, que é a cláusula de reserva de domínio. Olá, eu aqui mais uma vez com vocês aqui, agora eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito das cláusulas de venda da reserva de domínio, né? E o que é essa cláusula? Né? Ela trata-se de cláusula inserida, né, na compra de bens imóveis infungíveis, né? Está prevista no artigo 521 do nosso Código Civil, né? Que eles não falam dessa forma, né? Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago, né? E a gente pode até usar, né, aquela palavra em latim, né, chamada, né, pactum reservante domini, né? Pacto reservante domini. Nesta espécie de contrato, o vendedor reserva o domínio do bem, né, para si, contudo, sua propriedade é resolúvel, ou seja, está submetida a condições resolutivas. Né? O que é isso? Né? Essa condição, né, é o pagamento integral do preço. Né? Então, só você vai passar a propriedade de fato depois que você receber o preço total. Né? Portanto, caso o comprador pague o preço total, aí ele adquire realmente a propriedade. Aí isso a gente vê lá no nosso artigo 524, né, do Código Civil. O comprador também responde por todos os riscos das coisas, desde o momento em que recebe a coisa, né? Aí a gente também aqui pode usar até aquela palavra em latim, né, que é o res spirit editoris, né, que quer dizer o quê, né? A coisa perece para o dono. Esse professor falou bastante em sala de aula, né? O veículo aqui que a gente está falando, né, ele é um exemplo prático e mais comum nesses casos, né, por se tratar de um bem móvel infungível, no sentido de que ele tem características, né, a característica de um bem móvel, de um carro, por exemplo, é o quê? O seu chassi, né, ele é único, né, padrão único, né, na verdade. Para valer também, né, contra terceiros, tal cláusula ela deverá ser registrada no cartório, né, de títulos e documentos, no domicílio do adquirente, né, do comprador, na verdade. Sendo oponível ao terceiro adquirente, né, mesmo que com o contrato silencie a respeito, né, isso a gente prevê lá no nosso artigo 522. Né, no caso de inadimplemento, o vendedor poderá o quê? Ele poderá cobrar as parcelas, né, vencidas e vincendas, pode recuperar a posse do bem com aquela ação, né, ação de busca e apreensão, né, por que isso, né? Porque se você não fizer esse registro, né, ela não vai poder produzir aquele efeito interpartes, né, entre as partes, né, na verdade. Para tanto, o vendedor também deverá constituir o comprador em mora. Por quê, né? Constituir o comprador em mora, mediante o protesto de título ou interpelação judicial. Isso a gente encontra lá no nosso artigo 525, né? Pois a questão da extrajudicial, ela será contraproducente, né, na verdade, né, visto que, como observa o autor Martiello,
Tais medidas possibilitarão ao adquirente satisfazer a dívida ao prazo legal, né, subsequente o protesto ou mesmo no indicado, no instrumento da interpelação, né, na verdade, né. Aí aqui a gente pode trazer também alguns doutrinadores, né, eles também concordam que, havendo relação de consumo, deve se aplicar aquele artigo, né, o 53 do Código do CDC, né, na verdade, né, da qual anula, né, cláusula contratual estabelecendo a perda total das prestações pagas, né, pelo vendedor em benefício do credor, que é a chamada cláusula de decaimento ou perdimento, né. Bom, isso aqui é o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Uma boa noite.